Olá, mais um vídeo aqui da nossa sequência do treinamento do Altivar Process. Nós iremos ver agora um recurso que não é recomendado ser feito durante um regime de operação normal do inversor. Mas muitas das vezes, quando a gente quer fazer alguma simulação em bancada, esse recurso pode ser bastante interessante, que é desabilitar a perda de fase da rede, ou a perda de fase da entrada, e a perda de fase da saída ou a perda de fase do motor. Porque às vezes é importante. O nosso inversor Altivar Process ele foi desenvolvido para trabalhar com redes a partir do 220 trifásico, 220, 380, 440 e assim por diante. Porém, algumas situações em algumas bancadas pode ser que a gente não tenha o 220 trifásico, somente o 220 monofásico. E quando a gente liga o inversor de frequência nessas redes, ele vai apresentar uma falha comum chamada perda de fase da entrada, porque o inversor não vai ter identificado essa outra fase. Então a gente vai desabilitar essa funcionalidade da detecção de perda de fase da entrada e a gente consegue partir o inversor normalmente em rede monofásica. Ele vai perder, é claro, algumas capacidades em corrente, mas ele vai conseguir operar e para testes em bancadas não tem problema nenhum. Outro recurso que a gente vai aprender é a perda de fase da saída. Então, nessa mesma situação, em teste em bancada, pode ser que a gente não tenha um motor para conectar na saída do inversor. Então, para a gente fazer alguma simulação, algum teste de entrada e saída, testar alguma configuração sem ter um motor, podendo partir e parar sem ter o motor, a gente pode trabalhar com esse recurso de perda de fase da rede. Mas lembrando, situações normais, a gente não vai desabilitar essa função, é somente a nível de teste. Para isso a gente vai no menu 5 Ajustes, depois a gente vai no menu 5.12 Gerenciamento de alarmes e falhas. Nessa função a gente tem bastante recursos legais para explorar depois, como por exemplo atribuir entradas digitais ou recursos de rede para desabilitar falhas, configurar alguma falha externa, por exemplo, abrir o painel, o inversor entra em falha, então você consegue associar a entrada daquele fim de curso que detecta se o painel está com a porta aberta, você pode jogar numa entrada digital e ela ser uma falha, por exemplo, e assim por diante. A gente vai procurar a opção, reparem que todas as funções que são configuradas, ela apresenta um visto, um certo aqui, dizendo que ela já foi configurada. Então a gente vai procurar a perda de fase da saída primeiro. Vamos colocar nela. Ela coloca como erro OPF detectado, ou seja, quando ela detectar que não tem motor, ela vai rodar por um tempo, E caso ela não detecte que tem um motor lá, ela vai entrar em falha. A nossa função aqui é desabilitar, colocar como função inativa. Vamos dar um ESC. E depois na próxima opção, reparem, o sinal de certo saiu. Na opção perda de fase na rede, que agora é perda de fase na entrada, reparem, ela está como parada por roda livre ou parada por inércia. A gente vai vir aqui e trocar para ignorado. E assim a gente configura. A gente desabilita a perda de fase da entrada e a perda de fase da saída.